Nova Estela, Ciência em Debate, um programa da TV PUC São Paulo, programa que conta com apoio do Programa de Estudos Pós-Graduados em História da Ciência, mestrado, doutorado, pós-doutorado, que fica na PUC Marquês de Paranaguá, mas que semanalmente se desloca aqui para o MIS, Museu da Imagem e do Som, que sempre tem ótimas exposições e que também mantém aqui dentro uma série de atividades. Nessa mesma sala a gente tem o Cine Ciência, que traz um filme e um debatedor do filme. Depois a gente vai bolar alguma coisa aqui com o nosso convidado de hoje, que é o Carlos, vamos pegar o nome completo, Carlos Eduardo Dias Machado, sim, que eu tenho encontrado aí nas redes por Carlos Machado, autor dessa belíssima obra, Gênios da Humanidade, Ciência, Tecnologia e Inovação Africana e Afrodescendente, recém-lançado pela linda editora DBA, que faz obras de arte. Eu cuidei do Prêmio Jabuti, dei muito prêmio de produção para a DBA. O Carlos é formado na USP, ele tem mestrado em História Social, eu fiz meu doutorado lá em História Social. Ele trabalha na área da escola mesmo, né? De ser professor da professor rede. de escola pública municipal. Municipal, então está aí na frente de batalha com a nossa juventude. Sim. E ele teve bolsa da Fundação Ford, né? Trabalhou na Editora Moderna como consultor na área de História da África e dos afro-brasileiros, atua junto a várias instituições, Bradesco, Bank Boston, depois o Banco Itaú, Projeto Travessia nas Secretarias Municipal e de Estado da Educação de São Paulo, arte educador no lindo projeto que vai voltar, se Deus quiser, do Museu da Língua Portuguesa, né, que tem o lado aí afro determinante da nossa língua, né? Sim. E a gente já teve aqui com o Carlos, né? Tem muito mais coisa aqui para falar, em Guarulhos, Universidade de São Judas. E eu acho que para nós aqui do Nova Estela, né, a importância que a gente já até conversou em outro programa, né, é essa, de certa forma, esse trabalho meio pegar uma lupa, né, e conseguir ir enxergando, né, com uma lente de aumento, tudo aquilo que a história tapou e escondeu. E quando a gente fala história aqui, a história da ciência e da tecnologia não é a história da ciência e tecnologia do século passado, mas na verdade de milhares de anos atrás na África, quando nasceu aí esse Homo sapiens no planeta, né, que para bem e para o mal quase que acabou com o planeta, né? Mas nasceu lá na África, culpa é de vocês. E na sua antiguidade, né, o que o Carlos já nos mostrou, foi uma riqueza de produção intelectual, abstrata, mente humana, vivendo, né, naquelas selvas incríveis e descobrindo desde números, né, até os céus, até as ferramentas. E o Carlos já nos mostrou quanto tudo isso foi escondido, né? Dando um pulo mais para frente, mais perto do nossos milênios aqui, né? O Carlos mostra também que aquele boom da ciência, o nascimento da ciência na Grécia Antiga, né? Que é o que a gente aprende nas escolas, tudo isso porque depois vai ter o renascimento do grego, né? Então, ciência é isso, é o mundo grego, daí apaga, pula para o Renascimento e estamos nós aqui. E, na verdade, como ele mostra aqui no livro, ele investigou, e você está junto com grandes caras no nosso final do século XX, nós tivemos aqui um dos apoiadores do nosso projeto de História da Ciência, professor da USP também, Mário Schember, né, que dizia que se você pegar Platão, pegar Pitágoras, pegar todos aqueles pré-socráticos, né, todo mundo foi para o Egito se beber, né? Quer dizer, que nem hoje em dia o pessoal vai para Nova York, vai para grandes centros de pesquisa, né? Os grandes centros de pesquisa estavam naquele mundo. Mas, Carlos, vamos dizer, como foi possível, né, uma coisa tão produtiva ter ficado tão escondida, né? Então, eu quero que você hoje aborde o lado negro da coisa, mas não a contribuição negra afrodescendente. O lado negro dessa coisa que se chama racismo, né? Eu vou falar do lado branco do racismo. Vou te falar uma coisa. Como é que tudo isso foi escondido, né? Foi através da escravidão,
que foi um crime contra a humanidade. Mais de 100 milhões de pessoas foram deslocadas das suas terras. Muitos morreram resistindo a esse deslocamento forçado. Poucos chegaram vivos até aqui e construíram esse sistema que a gente chama hoje de sistema capitalista, né? Então, o racismo, o colonialismo, a escravidão são bases desse sistema que fizeram que todo esse legado de conhecimento científico fosse escondido, ocultado, né? Eu nasci em 1970 e na escola eu nunca tinha ouvido falar que uma pessoa negra tivesse inventado alguma coisa. Eu só aprendi que quem inventou tudo que existe foram homens e brancos. Pra você ter uma ideia, tem até uma mulher branca, europeia, que ganhou 2 prêmios Nobel, né? Marie Curie, que nem tendo feito algo tão grandioso, aparecia nos livros didáticos dos anos 70 e dos anos 80 e 90. Né? Que era mulher. Exatamente. Então, todo esse legado foi escondido e é um roubo, considero isso como um roubo, porque isso é fundamental para a autoestima das pessoas, das crianças, dos adolescentes, dos adultos negros, saberem disso, né? Toda vez que eu dou uma palestra, que eu dou uma aula a respeito desse assunto, as pessoas ficam arrepiadas e elas acham incrível como tudo isso foi escondido, né? Contribuições na área da filosofia, na indústria têxtil, na pecuária, na agricultura, na astronomia. O calendário que nós usamos hoje em dia é de base egípcia, né? Por exemplo, o desenho desse espaço onde nós estamos, né, tem matemática africana, tem como chama? Engenharia, arquitetura, urbanismo. Na África existiam centenas de cidades. Centenas de cidades. Para vocês terem uma ideia, existia, onde hoje é a Nigéria, e ainda hoje existe, mas foi semi-destruída pelos ingleses, a maior construção feita pelo ser humano, 4 vezes maior do que a Grande Muralha da China, chamado Sumbo-Eredo. Só que ninguém fala a respeito disso. Foi colocada uma pedra. E aí se criou um imaginário de uma África totalmente à parte do mundo. Totalmente pobre, onde só tem guerra civil, miséria, doença. E os meios de comunicação nos dias de hoje ainda insistem em mostrar esse continente dessa forma, né? E o continente europeu, e América do Norte, China, Japão, como as ilhas Índia, como as ilhas de excelência do mundo. Então, é fundamental falar a respeito disso para que a África tenha a sua respeitabilidade na área da ciência, porque ela é a origem de tudo. Então, eu queria que você contasse aqui no nosso público aquele capítulo inicial que arrepia, choca, né? Onde o Carlos, com uma coragem incrível, ele coloca a nu que os grandes homens que bolaram o pensamento libertário da modernidade, né? Os grandes filósofos políticos, todos, infelizmente, né? O que ele nos mostra com uma excelente recorte de textos originais, né? Eles, na verdade, ajudaram muito a aprofundar essa visão absolutamente racista, negativa da África e dos africanos, né? Verdade. Conta para nós um pouco. Tá bom. O lado branco Vou tentar resumir um pouco. do racismo. Na antiguidade, Heródoto, considerado o pai da história, ele foi no Egito e ele ficou impressionado com o desenvolvimento científico, tecnológico, inovador daquele reino. É importante dizer que a África teve centenas de impérios. Num artigo recente, eu contei 181 reinos, cidades-estados, reinos, impérios, ao longo da história, desde o século 33 a.C. até os dias de hoje. Isso foi escondido. Então, a Igreja Católica, como uma forma de tentar escravizar a população negra, ela disse que os negros e os índios eram filhos de Cã.
Então, pegaram essa passagem de Gênesis para justificar a escravidão. Inicialmente da população negra, chamado de negros da Guiné, e posteriormente chamaram os povos daqui de negros da terra. Né? Outra justificativa forte para a escravização da população negra foi o racismo científico. Pensadores que a partir do século XVII começam, pensadores que são estudados até os dias de hoje, nas faculdades de medicina, de filosofia, dentre outras áreas, antropologia, ciência política, começaram a dizer que o negro estava mais próximo do macaco e o homem branco era o suprassumo da evolução. E que por os negros, entre aspas, serem animalizados, então você podia fazer o que bem entendesse com eles. Então, muitos pensadores, grandes pensadores europeus, beberam dessas fontes e continuaram nesse processo de afirmar isso. Voltaire, Kant, Hegel, quem mais? Karl Marx, Darwin, vários, David Hume. Então, vários pensadores, dentre outros, que quiseram fazer isso. Então, já é suficiente. Já é suficiente. Teve né? pensadores como, na França, por exemplo, no século XIX, que analisaram uma mulher, e tem até um filme chamado Vênus Negra, Saartjie Baartman, uma mulher da África do Sul, e quiseram analisá-la porque ela tinha um corpo diferente do corpo das mulheres europeias, e inicialmente ela foi atração de circo, posteriormente ela foi prostituta e no final da sua vida ela foi objeto da ciência. Então ela foi toda medida dos pés à cabeça, e depois de morta, o cientista da época, ele pegou o corpo dela e analisou todo com o objetivo de mostrar para a academia científica francesa de que essa mulher estava muito mais próxima do macaco e os europeus estavam muito mais distantes. Então, a animalização, a ideia de animalização, comparar a população negra ao macaco, que até os dias de hoje ainda tem presença no senso comum brasileiro e no mundo, essa comparação, para justificar o uso do trabalho não pago dos africanos e dos afrodescendentes. Então, para você ter uma ideia, na Europa tinha zoológicos humanos até o início do século XX. Então, na Europa e nos Estados Unidos, seres humanos, africanos e de outros lugares do mundo que eram expostos em zoológicos para serem vistos como qualquer tipo de animal. Então, a animalização dos outros seres humanos, essa hierarquização, foi um crime contra a humanidade. Né? E a gente tem reflexos até os nossos dias. Sem dúvida, sem dúvida. A gente está muito longe ainda de se afastar dessa situação. Infelizmente, algumas recentes eleições aí no mundo nos deixam assustados, como a gente vê movimentos, né, nos Estados Unidos, Ku Klux Klan, tudo, sim, de certa forma, reaparecendo, né, querendo novamente colocar em pauta essas questões. Mas eu acho importante para o nosso Nova Estela, né, que o livro do Carlos, ele então mostra, né, com muito primor e muito busca as fontes de quanto o racismo, né, ele caminha junto com a ciência moderna, né, principalmente nessa questão biológica, né, de você encontrar uma justificativa. Aqui no Brasil, a gente tem vários mestrandos, doutorandos estudando a eugenia, né, que é exatamente o que ele está falando. Quer dizer, a partir do momento que a gente começa a ter um conhecimento maior da biologia, dos animais e do ser humano, como isso tudo serviu para ser argumento, né, científico, né, para justificar uma visão racista, uma visão de superioridade de uma determinada elite em relação a outra população, né? E eu acho que nesse sentido também é um tremendo contribuição o teu trabalho para a gente poder rever
E como você falou, eu acho que não será fácil a gente mudar isso. Ainda que agora, como você está vendo no Brasil, esse esforço de tentar incluir nos estudos do ensino fundamental e do ensino médio, ter mais, né? O teu livro poderia ser bem desdobrado. Né? Sim. Eu vi que você trabalhou na Moderna, tal, em mexer em material paradidático, didático. Como você vê esse esforço que ocorre? Tá, ok. Esse esforço é fundamental, né? O meu livro ele vem de encontro ao cumprimento da Lei Federal número 10.679 de 2003, porque tem muitos professores e professoras que dizem a Lei de História da África serve para português, história, educação física, artes, mas ciência não cabe, parece que é forçar a barra. E eu mostro através dessa pesquisa que não tem nada de forçar a barra. Né? A origem das ciências modernas, elas estão no continente africano. Então, não tem nada de forçar a barra. É algo que foi escondido, e foi muito bem escondido. Né? Eu gostaria também de falar que o meu livro ele vai contra uma visão que ainda existe aqui no Brasil. A gente usa muito os exemplos norte-americanos, mas aqui no Brasil a gente tem, por exemplo, um pastor do PSC que disse que o povo negro é uma raça amaldiçoada por Noé. Né? Tem uma outra pessoa, esse Marcos Faliciano, um pastor evangélico, né? Quer dizer, ainda hoje, pleno século XXI, tem pessoas que ainda defendem a maldição da população negra. Hoje nem se utiliza mais o termo raça, né? Isso está em desuso desde 1950 pela ONU. Né? Ainda tem gente que ainda pensa assim. E tem um candidato à presidência, Jair Bolsonaro, que pensa da mesma forma, né? Com declarações racistas, que foi feita na Hebraica, no Rio de Janeiro, há meses atrás. É algo terrível. Então tem pessoas que ainda pensam da mesma forma como se pensava no século XX, XIX e XVI. É incrível. Então o meu livro ele vai de encontro a uma necessidade. Aqui no Brasil a gente aprendeu na escola que a história do negro começa a partir do momento que ele foi escravizado. Né? Essas pessoas eram prisioneiras de guerra. Essas pessoas elas eram reis, rainhas, cientistas, eram agricultores, mães de família, eram pessoas das mais diversas áreas, metalúrgicos, pessoas com profissões e que foram escravizadas, se tornaram coisas, se tornaram mercadoria. Então é necessário saber que a história da população negra não começa com a escravidão, ela remonta à origem da humanidade. E isso tem que ser falado nas escolas, para justamente a gente ter um equilíbrio de verdade de poder. Né? A história, como nós temos hoje, ela foi escrita pelos vencedores, pelo homem branco europeu que dominou o mundo a partir do século XV. Né? Não sem resistência. Todos os povos do mundo resistiram, né? Mas eles conseguiram criar essa hegemonia no planeta. E o meu livro ele é um livro contra-hegemônico, ele vem para mostrar o outro lado. Né? Tem um provérbio africano que fala o seguinte: até que os leões contem a sua história, os contos de caça sempre glorificarão o caçador. Até que os leões contem a sua história. Até que os leões contem a sua história. Legal. Então chegou a hora do leão e da leoa contar a sua história. E você sente que a gente tem hoje em dia mais, vamos dizer assim, mais permeável, assim, porque há um certo movimento crítico, né, em geral. Está todo mundo Sim. meio né, insatisfeito com a ecologia, com o aquecimento do planeta, enfim, com esse modelo que veio vindo, né, nos últimos séculos, né, ou até um pouco mais, né. Você sente que, por exemplo, no teu trabalho na rede municipal, né, tem mais gente envolvida nesse movimento? Tem, né? Tem pessoas, tem professoras, professores envolvidos em diversos tipos de projetos que privilegiam essas questões, né? Meio ambiente, discriminação, que é muito forte nas escolas, né? Porque as alunas e os alunos reproduzem isso, reproduzem um modo de viver que aprenderam da mãe, do pai, da sociedade onde eles vivem. Então, tem o desrespeito ao meio ambiente,
tem o desrespeito aos seres humanos, né? Então, na escola é uma possibilidade de nós estarmos trabalhando, influenciando para que exista uma geração diferente nesse aspecto, né? Agora, então assim, a gente percebe vários projetos, mas o projeto que mais tem resistência é o projeto que trata da promoção da igualdade étnico-racial. São pouquíssimas pessoas que trabalham esse assunto, tanto professoras brancas quanto professores negros. Existe uma resistência muito grande e é muito difícil a gente conseguir, na escola pública, parceiros para trabalhar com esse tema. Você tem algumas escolas que têm projetos específicos, tipo a EMF Nelson Mandela, né? Então tem escolas que abraçam o projeto, né? Mas tem outras escolas que está preocupada com o cotidiano, com o dia a dia. E a partir do momento que você está preocupada com o cotidiano, você acaba, de certa forma, reproduzindo o sistema que está aí. Então, isso é algo muito sério. Então, tem professoras e professores, sim, interessados em fazer algo diferente, mas nem sempre encontram o apoio necessário para dar prosseguimento. Carlos, deixa eu te fazer uma pergunta que, na verdade, eu nunca abordei aqui no Nova Estela, nem com a Alessandra, por oportunidade, né? Mas me veio na cabeça. E a gente tem mais 5 minutos, então precisamos aproveitar, né? Eu já me esbarrei aí na vida, né? Principalmente no Twitter, numa época inicial do Twitter, onde tinha muito debate e tal. Hoje em dia o Twitter foi meio facebookeado, assim, deu uma acalmada nele, mas ainda está funcionando, né? Mas eu tive, por exemplo, uma vez com um artista aí famoso, da televisão, um confronto sobre a questão das cotas, né? Eu defendi, ele atacou, né? E sempre o ataque de pessoas legais, aquele ataque não racista, explicitamente, porque é um ataque pelo lado de que não podemos fazer as cotas, senão você vai estar segregando, e sempre no fundo, acaba defendendo de não ter as cotas. Mas o argumento não é um argumento direto de que o negro não tem direito. Não, o negro tem direito, mas não pode ser por esse caminho, porque esse caminho vai segregar mais ainda e tudo. Entendi. E eu sempre vou pelo lado que eu já vi que bate com o teu pensamento, né? Eu venho da comunidade judaica, né? Que cobrou, né? Cada centavo que foi expropriado durante a Segunda Guerra, o Holocausto, né? E isso foi feito, continua sendo feito com muita rigidez. Então eu argumentava com esse artista aí que agora é hora do negro também acertar a conta. Ele trabalhou no Brasil séculos de graça, no mínimo as cotas vão compensar um pouco essa... Como que você vê essa possibilidade das cotas, essa subida via... que ocorreu nos Estados Unidos e eu acredito que propiciou até o presidente negro, né? Sim. Eu vejo o seguinte, a população negra veio para cá, para o Brasil, para as Américas, contra a sua vontade. Meu nome é Carlos Eduardo Dias Machado. Esse meu nome é um nome português, europeu, não tem nada a ver com as minhas origens. Eu sei que boa parte da minha origem é africana, mas de que lugar do continente eu vim? De que lugar do continente vieram os meus ancestrais? Eu não sei. E a maioria da população brasileira também não sabe. Agora, se você perguntar para descendentes de europeus, de asiáticos, de onde vieram seus ancestrais, a maioria sabe, e a maioria vai dizer detalhes importantes do que a pessoa ou os ancestrais faziam no país de origem. E nós não temos isso. Então, é necessário fazer esse resgate, é necessário também resgatar aquilo que nos foi roubado. Eu defendo reparações, eu entrei na USP na época que tinha um movimento pelas reparações, no Núcleo de Consciência Negra na USP, e eu participei desse movimento. A reparação é fundamental. Fundamental porque nós ajudamos a construir o sistema capitalista. O Brasil hoje é um dos países mais ricos do mundo, é o segundo país mais rico da América e um dos 8 países mais ricos do planeta, né? Então essa riqueza foi construída com o trabalho da população indígena, que foi escravizada, e da população africana, que também foi forçada ao trabalho. Não que nós não trabalhássemos no continente africano, trabalhávamos sim, mas da forma como foi feito, hoje a ONU reconhece como um crime contra a humanidade, né? E nós estamos muito atrás da população branca e da população amarela
em matérias de direitos sociais, de conquistas sociais. Então, há muito ainda a se conquistar. Então, eu defendo ações afirmativas das mais diversas formas, cotas é uma delas, como uma forma de reparação. A questão é que o sistema joga contra nós. Os meios de comunicação joga contra a gente, porque nós estamos num país onde a maioria da população não tem acesso à educação. Né? 8% da população brasileira consegue interpretar o que lê. Então a gente tem uma dívida educacional imensa nesse país. Né? E esse assunto é fundamental, e eu sou um dos defensores já há mais de 20 anos das reparações e das mais diversas formas de reparações. Carlos, queria te agradecer muito. Nova Estela, o tempo da televisão Sim. voa, estamos chegando ao final. Esperamos contar com o nosso telespectador novamente aqui na televisão, no mesmo horário, no mesmo dia, ou no YouTube a qualquer momento, no canal da TV PUC e no canal Nova Estela Ciência em Debate.